tenho duas boas notícias para vocês, eu diria até duas mensagens agradáveis. Uma sobre assuntos internacionais e outra sobre assuntos internos. Eu diria até uma delas é sobre crime, mas ambas são boas notícias. Duas boas notícias e no final ainda tem uma notícia muito agradável e engraçada. Vamos começar com as internacionais e depois vamos aproveitar as notícias dos assuntos que... Bem, digamos assim, o retorno da justiça nos Estados Unidos da América. Aqui está. Com o que você veio até nós, por isso você vai perecer. Ou o que você trouxe para nós, por isso você vai perecer. Bem, algo assim, certo? No final, é claro, a cereja do bolo não dá para deixar passar de jeito nenhum. Isso, como dizem os americanos, vai fazer o seu dia. Ou talvez até a sua semana. Aliás, quem sabe? Então ouçam. Então, vocês todos sabem o que é o Sul Global. Isso significa que Putin gosta muito de pronunciar essas palavras com bastante frequência. E esse tal Sul Global, segundo Vladimir Vladimirovich, se levantou para lutar contra a dominação do mundo unipolar sob o comando dos Estados Unidos da América. Eles não gostam nada disso, ordem. São as economias em desenvolvimento. China, Índia, Rússia, Brasil, África do Sul. São economias em desenvolvimento. Eles começaram a se desenvolver após expulsarem os colonizadores, pelo que entendo. Antes eram desenvolvidos, agora estão em desenvolvimento. Então eles decidiram juntos que vão comercializar lá sem tarifas, né, que vão fazer alguns projetos conjuntos. Mas o mais importante é que eles vão dar um golpe de esquerda, de perna direita e depois ainda contra o dólar. De que forma eles vão introduzir sua própria moeda? Bem, isso é como uma cutucada no dólar e no euro, mas especialmente no dólar irritante que está sob o controle da América imperialista. Colonizadora e assustadora. A festa continuou desde 2009, lá no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, sim, com a chegada de Trump, 47. Em 2024, respectivamente, até 2025. Depois a festa esfriou. Em primeiro lugar, Donald J. informou que está estabelecendo, por assim dizer, que a criação de uma nova moeda, se acontecer, aqueles que fizerem isso terão que pagar uma tarifa separada de 100% para importar produtos para os Estados Unidos da América. Ou seja, se eles já pagam, digamos, 15% ou alguém lá paga 45%, então eles vão pagar 115 menos 1, 45%, respectivamente. Em segundo lugar, todos os países do BRICS foram informados de que, ao comprar fontes de energia da Rússia, que está em guerra, por assim dizer, com essas compras eles estão financiando a guerra na Ucrânia. E quanto custa matar pessoas? Por outro lado, os compradores terão que pagar mais 100%, não aqueles, mas adicionais. Ou seja, já são 215 ou talvez 245%. E se isso continuar por muito tempo, por quanto tempo Donald Trump vai resolver isso? Naturalmente, em vez das tarifas presidenciais, o presidente tem permissão para impor até 100% de tarifa, se for necessário mais. A decisão lá é do Congresso do Senado. O próprio Senado sugeriu, vamos colocar 500 para que eles sintam no bolso. Ou seja, vai acabar acontecendo que, em vez de 100, 500 vai dar 615 e 645% de tarifa sobre os produtos importados. Como você entende, ninguém vai comprar esses produtos, ainda mais porque os mesmos produtos vão ser trazidos, digamos, da Indonésia, do Vietnã. Bem, lá eles custam 10, 15% mais caro, mas, senhores, do que os indianos, digamos sim, mas sem centenas de por cento em cima do preço. Ou seja, os produtos desses países que mudaram, do nosso ponto de vista, vão custar 2, 3, 5, 10 vezes mais barato. E depois será muito difícil ou impossível voltar, ou seja, com o fornecimento para um mercado que já fez acordos com os concorrentes. E BRIC começou a rachar, eu diria. Bem, onde é frágil é onde quebra, né? E dá a sensação de que está prestes a se desfazer, ou talvez nem se desfaça. Ou então vai ser como muitas outras organizações internacionais idiotas, existir por existir. Primeiro,
A Índia disse que nem quer tanto assim a nova moeda, que na verdade já está acostumada com o dólar, todo mundo já se acostumou com o dólar, é isso. E vai continuar com ele. Depois, o presidente brasileiro declarou de forma muito responsável que não é preciso aceitar novos membros. Então talvez seja isso mesmo. Toda a ideia era, assim, unir, como se diz, todos que são contra, querem, concordam ou querem lutar contra a reunião dos malditos imperialistas. Os brasileiros em geral acham que é preciso se reunir, discutir, conversar, convocar ou então... agir. Agir não é necessário para absolutamente ninguém. Aqui, por enquanto, não precisa. Eles disseram sim. Agora mesmo, na cúpula, ele disse que por enquanto não é preciso agir e por enquanto quem vai decidir é Donald Trump. Provavelmente não sei quem. Semyon e Brish se reuniram na sessão para decidir o futuro da organização. Mas dois membros principais, ou seja, China e Rússia do Sul Global, eles lideraram o Sul Global. Não compareceram. Putin enviou uma saudação em vídeo e Xi não apareceu nem enviou nada. Na verdade, ele enviou algum vice-ministro, alguma coisa assim. Mas o Politburo do Comitê Central do Partido Comunista da China acabou de reduzir seus poderes. E talvez disseram para ele não ir a lugar nenhum para não irritar. Vocês deem um jeito de não irritar o Trump, porque o USI claramente tem problemas com o Trump. Sim, entrou numa briga. Com ninguém, só um pouco. Agora estão acontecendo negociações sérias entre a China e os Estados Unidos da América, entre a Índia e os Estados Unidos da América. E ninguém quer cair no lado ruim, como dizem, do Trump. Ainda bem, o Estado da Nação, já que China e Índia dependem diretamente do que Trump decidir. E talvez faça com que todos os europeus sigam a União Europeia, sigam a América na limitação, digamos, do acesso do Sul Global aos nossos mercados. Por que vocês querem lutar contra a gente, pessoal? Sim, vocês querem lutar contra a gente? Ah, tudo bem, lutem só com uma condição, não com o nosso dinheiro. Ganhar dinheiro conosco e lutar contra a gente. Por isso decidam, ou vocês querem ganhar dinheiro ou querem lutar. Países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul enviando. Mas eles ainda não entenderam que qualquer centralização desacelera o desenvolvimento de tecnologias e o surgimento de novas indústrias. Não é à toa que não há avanços tecnológicos na Índia, enquanto os habitantes desse país, ao irem para os Estados Unidos da América, alcançam os mais altos patamares no mundo das startups. Por que eles conseguem nos Estados Unidos, mas não em seu próprio país? Porque os judeus russos, aliás, na Rússia, eles não são notáveis e nem sabem pensar, pelo menos nos últimos 70 a 80 anos, mas ao chegarem na América, abrem novos horizontes, ou seja, promovem o desenvolvimento de toda uma indústria. Mas ficando lá só conseguem copiar. Bem, roubar a moda russa, sim. E o que eles copiam e roubam? Eles roubam o que foi feito nos Estados Unidos da América por aqueles que emigraram. Acho que ninguém nunca fez uma pesquisa sobre isso. Por que isso acontece? Porque indianos e russos. Sim, tenho certeza de que outros também. É só que eu conheço bem muitos indianos e muitos, digamos, russos. Sim, digamos, ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ex-Rússia. No fim das contas, eles são tão russos quanto eu, mais ou menos. Eles são russos e judeus. Seria muito interessante se alguém fizesse uma investigação dessas. Eu afirmo que mesmo em um capitalismo incompleto como o que temos nos Estados Unidos da América, essa mistura de capitalismo com alguns gritos socialistas. Mesmo com liberdade pela metade, a pessoa cria asas. Por que o dono da lojinha trabalha das 5 da manhã até meia-noite e o resto do tempo só pensa no seu negócio? E por que os funcionários e gerentes nos negócios dos outros nunca trabalham tanto, nem tão bem, nem com tanta intensidade quanto o dono? Veja os escravos, por exemplo, o grau mais baixo, por assim dizer, de trabalhador contratado, foram contratados contra a vontade e não recebem salário. No geral, trabalham apenas por medo de punição. Eles não desenvolvem nenhum entusiasmo. Um soldado das forças especiais está passando. O lema, eu estive no exército, então eu sei com certeza, é comum entre os militares. Um trabalhador contratado, mesmo que seja uma pessoa decente, isso também acontece, trabalha exatamente das 8 às 5,
Alguém que trabalha em horários diferentes do padrão das 8 às 5 é chamado de bem aqui. Bem, e pessoas que não são totalmente decentes, pessoas não tão decentes, tentam roubar do patrão um pouco ou muito, o quanto conseguirem, do tempo pago pelo patrão. Um jeito interessante de roubo. Eles nem percebem, na verdade, que quando recebem o salário e usam parte do tempo de trabalho para outras coisas que não o trabalho, não estou falando de comer ou ir ao banheiro, eles se tornam ladrões. Então, por exemplo, se ganha $30 por hora, ficou 3 horas sem trabalhar, roubou $90 do patrão. Mas a moral nunca fez a maioria das pessoas trabalhar duro. Existem pessoas que trabalham duro por causa da moral. Só o interesse próprio é o interesse próprio que motiva. Aliás, não há nada de errado nisso, no interesse próprio. Essa é a natureza humana que foi colocada em nós pelo universo, pela natureza, pela mãe natureza, ou por alguém, ou por Deus. Deus pode ser entendido de várias maneiras, mas de qualquer forma, pensou e fez ou aconteceu por si só. Agora não estou falando nem de uma coisa nem de outra, mas de qualquer forma nós acabamos sendo assim. Então isso não é nosso. Isso não é nosso. Não há nada de errado nisso, né? Você só precisa tentar se limitar a não fazer mal ao outro quando tenta fazer algo bom para si mesmo. E tentar fazer algo bom para si mesmo, isso é normal. Então, é isso. Quanto mais de onde eu comecei e acabei me desviando bastante. Quanto mais o Estado tira, bem, o Estado é a força que, por assim dizer, governa a sociedade, chamado de Estado, State, seja lá como for. Quanto mais o Estado tira do indivíduo, menos interesse pessoal ele tem e, portanto, pior ele trabalha. Veja a Coreia do Norte. Lá tiram 100%, sim. Na Dinamarca e na Suécia, por exemplo, dos salários altos tiram 50% mais 25% de todas as compras. Gastou todo o dinheiro comprando algo. Por que precisa de mais? No caixa, digamos, 25% desse valor. Lembre-se, ainda há mais 23 a 27% de impostos municipais. E isso é antes dos impostos. Não é à toa que Astrid Lindgren é uma escritora sueca mundialmente famosa. A autora de livros infantis informou que a Receita Federal da Suécia está exigindo dela. Ela calculou 102% do dinheiro que ganhou em um ano. Ou seja, ela trabalhou o ano inteiro, deve entregar tudo o que ganhou, tudo, mas ainda precisa tirar mais do que ganhou antes. Se for o caso, ainda precisa pegar emprestado de alguém 2% desse dinheiro para pagar todos os impostos. E a corrigiu severamente. Quem vai trabalhar 25 horas por dia para no final entregar 100% para o tio? Bem, lá temos o tio Sam, alguns têm o tio Olaf, talvez, né? Isso aí. E além de entregar tudo, você ainda vai colocar um pouco do seu próprio dinheiro. Eles realmente precisam gastar tanto dinheiro assim? Claro, com a Astrid foi uma situação excepcional. Depois eles começaram a mudar algumas coisas. Lá, não importa o motivo, mas pelas regras eles calcularam assim. As pessoas pagam 70%, 75% para ela ofereceram 120%. Isso não causa grande entusiasmo entre as pessoas inteligentes. Aliás, nem entre os tolos. Quando te deixam só uma pequena parte do que você trabalhou, não dá vontade de quê? Ou seja, todos os países do sul global roubam seus cidadãos muito mais do que o governo dos Estados Unidos da América rouba os seus. E por isso, por enquanto, eles não conseguem competir com os Estados Unidos da América. Tudo acontecerá da melhor forma aqui, principalmente porque estamos seguindo o caminho da total abolição dos impostos. Agora quero dizer, trambiques e todo tipo de ideias para ganhar dinheiro. E vamos tirar recursos do dinheiro que os estrangeiros nos pagam pelo direito de negociar aqui, no nosso melhor e mais rico mercado do mundo. Aliás, por que o mercado americano é o mais rico e o melhor mercado do mundo? Apesar de sermos menos numerosos, aqui são 350 milhões, não 1,5 bilhão. Porque nós roubamos menos nossos próprios cidadãos. Vamos parar por aqui. Para começar, um dos maiores problemas que contribuem para o caos interno é que os participantes não concordam entre si. Poderia-se pensar que um grupo assim teria um objetivo comum, uma visão clara em torno da qual se unir, mas não é o caso. China e Índia, países vizinhos, mas longe de serem amigos, têm uma antiga disputa de fronteira nos Himalaias. E não se limita a conversas, já houve violência.
Em 2020, um confronto no Vale de Galvan resultou em mortes de soldados. Desde então, a tensão persiste. Os dois países estão aumentando suas tropas e infraestrutura nessa fronteira. Além disso, eles disputam a liderança no sul global. A Índia busca a liderança com seus avanços tecnológicos e democráticos, mas a China, com sua poderosa economia e redes comerciais globais, não quer que a Índia roube os holofotes. Isso não é apenas uma discordância, mas uma rivalidade que dificulta a cooperação. E ainda há a Rússia. Para Moscou, o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é um refúgio diante do isolamento causado pela guerra na Ucrânia, sendo um dos poucos espaços onde a Rússia ainda pode atuar globalmente. Isso cria um problema. Outros participantes, como o Brasil e África do Sul, não querem ser vistos como aliados russos. Eles têm fortes laços comerciais com os Estados Unidos e a Europa. A África do Sul depende dos mercados ocidentais para suas exportações. Já o setor agrícola brasileiro é altamente dependente do comércio com o Ocidente. Uma aproximação excessiva com a Rússia pode afastar esses parceiros. Assim, a Rússia promove o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul como um bloco anti-ocidental, mas o Brasil e a África do Sul buscam equilíbrio entre os lados. Esse equilíbrio é difícil de manter e não ocorre de forma tranquila. A Índia, membro do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está se aproximando dos Estados Unidos da América, com os quais tem acordos de defesa, encontrando-se em uma situação similar. O que dizer quando o Cisne, o Lagostim e o Lúcio puxam cada um para o seu lado? A carroça não vai sair disparada em velocidade cósmica para alcançar e ultrapassar a América. Não vai mesmo. Nós já estudamos isso juntos. E aqui, além de tudo, Trump, com um monte de sanções e sua mudança de posição em relação às negociações de paz com Putin, começou a insinuar para onde. E a presidente Trump está tentando minar os lucros da Rússia com o petróleo, caso Putin ignore o prazo de sexta-feira dele. Lembre-se, ele disse há 10 dias que seria amanhã. Agora eles têm 10 dias, não mais, para elaborar um plano para acabar com a guerra na Ucrânia. Putin vai parar de matar pessoas se o preço dos energéticos cair mais $10 por barril, pois a economia dele está em péssimas condições. Convidamos o general Jack Keane, general 4 estrelas aposentado, presidente do Instituto de Estudos da Guerra e principal analista estratégico da Fox News. General, é sempre um prazer vê-lo. Qual sua opinião sobre esse comentário e o encontro com o Wyckoff? E qual a importância disso? Já que estamos nos aproximando do final do prazo de 10 dias que Trump recentemente reduziu para a Rússia. Mas isso é muito significativo para Marte. O presidente tomou 2 decisões críticas. Isso é aumentar a ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia, além de tirar o contribuinte americano da participação no financiamento disso. Os europeus vão financiar isso. É o nosso equipamento, eles vão entregá-lo aos ucranianos e haverá ainda mais. O segundo, sobre o qual falamos nesta semana, provavelmente é o Putin. Eu duvido que ele se sente à mesa e concorde com uma escolha temporária. O cessar-fogo, que é a condição principal. Provavelmente o presidente vai impor tarifas e sanções. E então, o que Putin está planejando aqui? Quero dizer, ele tentou quebrar a vontade e a determinação do presidente, prolongando as negociações, irritando-o. E ele queria que o presidente desistisse, meio que se rendesse nisso. E ele está tentando fazer o mesmo com Zelensky, intensificando a guerra contra o povo e matando mais pessoas a cada dia por causa dessa escalada. Para que as pessoas pressionem Zelensky, quebrem sua vontade e o forcem a se render e fazer concessões significativas. Aconteceu exatamente o contrário. O presidente, nessa situação, redobrou os esforços no sentido de não quebrar sua vontade. Claro, ele fortaleceu sua determinação de perseguir Putin e forçá-lo a sentar-se à mesa de negociações. E as pessoas na Ucrânia são simplesmente maravilhosas. Todos votariam amanhã pelo fim da guerra se ela pudesse acabar. Mas, ao mesmo tempo, eles se uniram em torno dessa escalada e não fazem nenhuma exigência a Zelensky, exceto que ele mantenha o mínimo possível de corrupção em seu governo. Mas eles apoiam seus esforços e sua resistência contra os russos. Então, onde estamos? No final das contas, mais armas para a Ucrânia, sendo que quem paga por essas armas é a União Europeia. E, em segundo lugar, Trump pretende trabalhar para reduzir o preço do petróleo em 10%, quero dizer, tirar. E quando o Trump se dedica a alguma coisa, geralmente ele consegue atingir 70% a 80% do objetivo. Ou seja, ele alcança a meta estabelecida. Então, ao contrário de todos os outros políticos mundiais, que em média cumprem metade de suas promessas, metade de suas metas, Trump até hoje cumpriu 70% do que prometeu. Isso não é 100%.
Sem só acontece com os pobres coitados, e ainda assim em um bom tempo. Nós sabemos que a Rússia é uma economia que depende de um único produto, principalmente petróleo, e em menor grau, gás. E nós sabemos que esses grandes países compram isso por preços reduzidos, o que ajuda Putin. Putin adotou uma economia de guerra. E isso significa que tudo o que ele investe, não totalmente, mas quase tudo, é direcionado para garantir suprimentos militares para si mesmo. Se essa renda começar a cair drasticamente, e ela não vai começar imediatamente, mas vai começar com o tempo, ele não terá mais essa renda para produzir os produtos necessários para se manter na guerra. E isso é um problema sério. Essa é uma notícia, ou até mesmo uma série de notícias, como se costuma dizer, mas todas positivas, como eu prometi, positivas. O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ao que parece, está perdendo força globalmente e globalmente deixando de mostrar os dentes. Pois é, eu nem terminei ainda este vídeo, aliás. E já chegaram as notícias? Vitkov se encontrou em Moscou com Putin, Putin pediu um encontro com Trump, o encontro vai acontecer. Ainda não está muito claro quando, ainda não está. Na comitiva de Putin, Zelensky vai estar, Zelensky não vai estar, vou explicar. Se a reunião ocorrer, isso significará uma de duas coisas. Na verdade, os líderes de Estado, por assim dizer, se encontram em dois casos. Para uma cerimônia, quando tudo já está decidido, apenas fotos, apertar as mãos, tomar champanhe, conversar sobre outras coisas. Ou quando é preciso recuar em um ambiente bonito, com garantias de ambas as partes de que nada de recuo ou rendição aconteceu. Pelo contrário, que, na verdade, pensem em vocês mesmos. Lembrei de uma velha piada. O que vocês acham? Um georgiano em um compartimento de trem abriu a janela, depois pensou que talvez o vento estivesse incomodando a pessoa ao lado e perguntou: "O vento não está te incomodando?" Ao que ouviu como resposta. A resposta foi a seguinte: a senhora disse: "Bem, sabe, você, pelo contrário." Depois de um minuto de silêncio e refletindo sobre o que ouviu, ao contrário, Gruzin perguntou: "Você acha?" Na minha opinião, é muito engraçado. Ou seja, se não houver os truques russos de sempre, então estamos presenciando, sim, meus senhores, finalmente presenciando o início do processo de resolução pacífica da Ucrânia. Se, é claro, Putin não começar a bancar, sei lá, um bode verde sem chifres, tipo o Zelensky no escritório oval, como se tivesse fumado, e começasse a contar como o Putin é ruim e como é possível chegar a um acordo de paz no mundo. É impossível. Na verdade, parece que nem tudo entre Vitkov e Putin saiu como Trump queria. Por isso foram impostos 25% de tarifas adicionais à Índia, para que pensassem 3 vezes antes de comprar petróleo do Putin, e para que pressionassem ele um pouquinho, só um pouquinho, num pouquinho e mais um pouquinho. A segunda boa notícia é que estão começando as audiências no Congresso. Então, senhoras e senhores, eu não esperava algo tão forte, vou ser honesto, eu esperava 4 anos. Trump e seus amigos, junto com seu companheiro, foram pressionados, tiveram os nervos destruídos, lembre-se, Giuliani, foram presos, Steve Bannon, outros também. E agora chegou a vez da cúpula democrata. E o partido começarem a suar, ficar nervosos e fazer xixi nas fraldas. E não só por causa do processo movido por Tulsi Gabbard. O Comitê de Supervisão do Governo é o Congresso dos Estados Unidos da América, que agora está nas mãos dos republicanos. Assim, enviou intimações. Para quem ele enviou as intimações? Que maravilha, que felicidade, como é bom viver na era Trump. Então, ele enviou intimações para depoimento. Aqueles que Trump chama de pântano. Bem, os mais típicos desses do pântano. Deixe-me agora apresentar para vocês a lista dos habitantes do pântano. No dia 9 de outubro, Hillary Clinton vai ter que se explicar, responder pelos velhos e-mails apagados, pela enganação do Departamento de Justiça com a destruição dos telefones e coisas do tipo. No dia 14 de outubro, o marido dela a agrediu. Você se lembra dele? Voei 26 vezes para a ilha Kapstein. Histórias intermináveis de assédio sexual. Tenho algo para perguntar e depois mais uma coisa para falar. Teve uma história em que ele tentou chegar por trás de mim
Antes disso, em 2 de outubro, o procurador-geral Baizen, ou seja, Merrick Garland, bloqueou a investigação de corrupção, ordenou que tratassem o FBI para vigiar os pais que não queriam que seus filhos fossem ensinados. Então, como foi isso? Está escrito, está dito por eles. Em resumo, é o que chamam de wokeness. Ou seja, isso aí, digamos, é antirracismo, mas é racismo. Eles também exigiam o fim da educação sexual para crianças no ensino fundamental. James Comey, oba, 7 de outubro, surpresa. William Boa, procurador-geral do Trump, no 45º mandato. Isso é maravilhoso, é uma notícia incrível. Ele é um canalha, isso é algo absolutamente fantástico. Ele já estava em evidência naquela época, quando ajudavam com o Lady Aniston. 26 de agosto, Alberta Casales. Esse foi o procurador-geral durante o governo Bush, durante o Bush, os Bushes também. São necessários. Porra, na cabeça. Em agosto, Jeff Sessions, 28 de agosto. Isso significa que o procurador-geral do Trump, o primeiro dele, foi o primeiro a entregá-lo. Mueller, 2 de setembro, o próprio Robert Mueller. A transmissão está muito interessante. Às vésperas de tudo isso, ele se mudou para uma casa para o Manichone, para uma ala de pessoas que perderam a memória, parcialmente perderam a memória. Tentando fugir da justiça, conseguiu. Ou talvez seja louco, aliás. Eu digo que é bem possível que ele seja louco. 9 de setembro, Larita Elite, este é o procurador-geral Obama, essa é a história. Ela lavava dinheiro para Hillary e se encontrava secretamente com Bill Clinton. O avião chegou, o avião dela, o dele. Eles estavam em algum lugar na sombra. Por acaso, um jornalista passou por ali na data, viu Clinton de repente, tirou uma foto dela e Ela apareceu na foto. Larita Elite Class e Eric Holder também é procurador-geral de Obama. Maravilhoso, esse também é um canalha, assim como Barr e Larita Elite, todos conhecidos. Acho que agora não devemos mais gritar ura, mas sim, aleluia, aleluia. Você notou para onde a investigação está direcionada para o procurador-geral? То есть на Министерство юстиции, которое превратили в оружие против республиканцев. Кто это делал? Обама, Байден, Трамп. Não, Trump não fez isso. Com Trump eles conseguiam se virar. Ура! Гнобить республиканцев. Вы прибуши просто. Вот. E para aquelas pessoas que transformaram nossa justiça em uma tcheca do partido bolchevique, pessoas que serviam ou à ideologia ou ao pântano de Washington. Todas essas pessoas mencionadas, né, sobre aquele presidente, sobre todos, né, sobre os republicanos, sobre os democratas. Aliás, Trump disse recentemente que está pensando nos candidatos à presidência para 2028 e está inclinado para John David Vance e, como vice-presidente, Marco Rubio. Acho que o povo vai gostar disso. Minha opinião sobre John David era e ainda é a mesma. Um ótimo rata. Ele entende corretamente a situação social, está por dentro da política internacional, mas não tem compreensão interna de economia. Na verdade, agora ele está com o melhor instrutor de economia do mundo. Se o instrutor diz que JD é capaz continuar o trabalho para o qual escolhemos Trump, então eu levantarei minha mão e votarei nele. Votarei por essa dupla. E também é bom saber que em Atina, claro, eles adoram Marco e vão votar nele em massa. Tudo bem. O presidente Trump fez esses comentários durante um evento onde assinou uma ordem sobre o controle dos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles. Ele disse que está preocupado com o fato de que, com base nos 100 milhões de dólares que desapareceram do evento de combate a incêndios em Los Angeles, Gavin Newsom, esse dinheiro pode ser roubado, mal utilizado, lavado ou colocado em fundos obscuros. Por isso, o presidente Trump e Washington, Distrito de Colômbia, estão assumindo a responsabilidade pela Olimpíada de 2028. O presidente Trump respondeu a uma pergunta de Peter Doocy, da Fox News. E aqui ele revelou que acha que JD Vance e Marco Rubio seriam uma equipe incrível.
Agora, as pesquisas mostram que J.D. Vance está em uma posição forte. Uma pesquisa do Emerson College mostra que ele supera significativamente Gavin Newsom e Kamala Harris. Isso também mostra seu apoio em 61%, enquanto Steve Bannon vai em seguida com apenas 12% e Ron DeSantis com apenas 7%, então tudo isso são especulações. Como diz meu amigo Roger Stone, 3 a 5 anos é muito tempo no mundo da política. Bem, nosso bom amigo, o senador Adam Schiff, um dos mais controversos, mentirosos e, eu diria, tristes indivíduos na política americana dos Estados Unidos hoje. Esse é o senador de Califórnia, Adam Schiff. Finalmente está sendo responsabilizado. Algumas semanas atrás, tive o prazer de compartilhar com vocês a notícia de que Adam Schiff foi acusado de fraude hipotecária. E o presidente Trump reforçou isso com vários comentários durante coletivas de imprensa, transmissões ao vivo e postagens no Truth Social. Eu também reforcei isso, assim como outros youtubers conservadores. Bem, agora o procurador-geral de Maryland abriu oficialmente uma investigação sobre fraude hipotecária contra Adam Schiff. Pessoal, isso é só o começo. Eu espero que esse cara seja preso, que fique financeiramente arruinado por mentir para o Make America Great Again e enganar seus eleitores durante anos contra o nosso grande presidente Donald J. Trump. Eu acredito que ele também vai acabar na prisão e perder o seu lugar no Senado, no grande estado da Califórnia. Esse cara tentou dar um golpe ilegal que teria tirado o presidente Trump do poder, destruído seu casamento, destruído sua vida, destruído seus negócios e sua reputação. Vamos assistir juntos ao que foi dito no programa da Laura Ingraham na Fox News, porque eu acho que vocês vão achar isso absolutamente fascinante. E me avisem nos comentários se vocês querem que esse cara seja preso e removido. Exatamente como fizemos com Bob Barras de Ouro, Menendez, que literalmente aceitava subornos em forma de barras de ouro. Vamos assistir isso agora. E hoje à noite, uma atualização exclusiva do Ingraham Angle. Uma fonte da administração Trump informou ao The Angle que Adam Schiff está sendo investigado criminalmente pelo escritório do procurador dos Estados Unidos da América em Maryland, por possíveis acusações de fraude hipotecária. Isso segue a história que revelamos no mês passado, quando a Agência Federal de Financiamento Habitacional enviou ao Departamento de Justiça uma denúncia criminal, alegando que Schiff falsificou documentos bancários e registros de propriedade várias vezes para obter melhores condições de empréstimo. Em uma declaração juramentada de 2011, o então congressista da Califórnia afirmou que o imóvel no condado de Montgomery, em Maryland, era sua residência principal. Ele também possui um apartamento em Burbank, Califórnia, que ele também declarou como sua residência principal. E disse isso em 2023 durante sua campanha para o Senado. Acho que quase todo membro do Congresso tem uma residência em seu estado e uma residência em Washington. Como passamos a maior parte da semana em sessão, as pessoas decidem onde seus filhos vão morar, mas nossa residência principal está e sempre estará na Califórnia. Bem, o senador Schiff não nos respondeu sobre essas acusações, mas conseguimos encontrar uma declaração que seu representante de campanha deu à Cable News Network em 2023. Ela disse que o condomínio em Burbank é sua residência principal, mas os endereços de Adam na Califórnia e em Maryland foram listados como residências principais para obtenção de crédito. Ambos são usados o ano todo, diferenciando-os de uma casa de férias, porém a lei não funciona assim. Deixe-me apenas dizer isso, mas boa tentativa, Propítica. Certo, você não pode ter duas residências principais, certo? Ou seja, só pode haver uma. Eu pensei em me mudar para Porto Rico. Por motivos fiscais, você precisa morar lá por uma certa quantidade de meses e dias para poder chamar de residência principal. Senão você não recebe o crédito vantajoso, a tributação favorável, o seguro vantajoso. Então, esse é só mais um exemplo do vigarista Adam Schiff, que mentiu para o povo americano cometendo exatamente os mesmos crimes dos quais ele acusava Donald Trump. Repetidas vezes descobrimos que aquilo de que os democratas acusavam Trump, eles mesmos faziam. E agora eles não estão mais aqui. E justamente naquilo que eles acusavam com raiva e inspiração, acusaram uma pessoa inocente. A vida é deveras interessante. E agora, ouça algo absolutamente surpreendente, mas que explica a ascensão de Barry Satoru. Bem,
Bem, como o conhecemos por outro nome, nós o conhecemos como Barack Hussein Abad. Por que isso é importante? Voltando à mãe dele, sim, a mãe dele ia de vila em vila, como um antropólogo, para descobrir quem na vila era comunista, para que eles pudessem ser executados. E ela é um agente, é isso que ela faz. Então, é aí que está o sangue nas mãos da família Obama? E ele se recusa a reconhecer qualquer atividade da mãe dele nesse período, além do fato de que ela era antropóloga. E sabe, ela andava por essas vilas. O que está longe? Da verdade, esse golpe é um dos golpes mais subestimados apoiados pela CIA na história americana, com o maior número de vítimas entre todos os golpes na história americana. Acontece que a família Bush conhecia bem o padrasto do Barack. O padrasto trabalhou por 30 anos como chefe do departamento internacional da empresa do tio do presidente Bush. Sacha, bem, quer dizer, é isso. Quem ele é? O primo avô do Bush mais novo. Tio George Herbert Walker, tio. George Herbert Walker, em homenagem a quem George Herbert Walker Bush recebeu o nome, o primeiro presidente Bush fundou a Halliburton em 1946 em Oklahoma e Lola Soitera foi vice-presidente executivo internacional da Standard Oil. Diziam que ele era um agente da CIA. Bem, veja, ele comandava esquadrões da morte para o exército indonésio. Sob suas ordens, qualquer um podia ser morto. Então, quando George Herbert Walker Bush se tornou chefe da CIA durante o governo Ford, ele simplesmente entrou em contato com seu velho amigo do ramo do petróleo, Lola Soiter, e organizou o assassinato. Veja, a avó de Baracas foi reconhecida como a mulher que controlava os canais pelos quais o dinheiro da CIA chegava ao sudoeste do Oceano Pacífico. Então ela apresentou sua filha, que tinha acabado de dar à luz Barry, a Elolozuetoro, e eles se casaram. Elolozuetoro adotou Barack Obama. O nome foi mudado para Barrizuetoro. Agora, quando ele foi para o ensino médio no Havaí, eu conheço essa escola, quase mandei meu filho mais velho para lá. Eu podia pagar, mas não achava que ele merecia. Como mostrado no relatório, em 1983, o presidente Obama trabalhou na Business International Corporation. Era uma fachada da CIA. A empresa organizava seminários com os líderes mundiais mais influentes como agentes no exterior, ligados às atividades de espionagem da CIA. Matson diz que essa ligação com a inteligência está presente na família de Obama, a avó materna de Obama. Madeleine Dunham foi uma das primeiras mulheres a se tornar vice-presidente do Banco do Havaí em Honolulu. O relatório afirma que esse banco também serviu como fachada da CIA para transferir dinheiro a ditadores e governantes repressivos. Como o ex-presidente da Indonésia, Suharto, que chegou ao poder por meio de um golpe apoiado pela CIA. Na década de 1960, o pai de Obama foi escolhido pelo líder da União Nacional Africana do Quênia, Tom Mboya, para receber bolsas de estudo e ser enviado à Universidade do Havaí. Arquivos da CIA indicam que Mboya era um importante agente de influência para a agência. O transporte foi uma operação da CIA. Eu prometi... Um visto interessante. Não foi por acaso e nem do nada. Surgiu. Barack, ele surgiu de muito anos. Esses caras organizaram golpes de Estado, revoluções em países em desenvolvimento. Por muitos anos, eles tiveram influência sobre a Casa Branca e aplicaram a metodologia desenvolvida para outros países em casa, em seu próprio território, minando nossa Constituição. Bush era como Andropov na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como Putin na Rússia, chefe da agência de espionagem e sabotagem. Obama era um agente, filho de agente, mãe, pai, padrasto, avó. Dizem que todos eram da CIA, próximos ao alto escalão. A avó era diretora de um banco que servia de fachada para a CIA. Se acreditarmos em todas essas histórias que estão nos contando agora, o padrasto trabalhou para o tio do presidente Bush e depois colaborou com Bush pai. Cada vez mais surpreendente. Tudo é interessante, a cada momento fica certo, a cada minuto algo interessante acontece. Senhores, acho que o próximo programa vou fazer de Los Angeles. A viagem foi maravilhosa, mas já está na hora de voltar para casa e, para ser sincero, já estou com vontade, já quero voltar para casa, porque tudo o que é interessante está acontecendo agora na América. Até a próxima.